Ah, Deus, fala com a gente, meu Pai. Fala com a gente mais uma vez. Mais uma vez. Você tem falado com a gente durante a semana toda. E a gente só está, meu Pai, no terceiro dia da semana. E eu sei, meu Deus, que o Senhor vai revelar cada coisa aqui aos nossos corações. É a maior revelação. Maior do que chegar e apontar para o irmão, para a irmã, aquilo que muitos querem ouvir, mas não. A maior revelação é a tua palavra, pois ela jamais vai passar, ela é eterna. Então, meu Pai, fala conosco, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu vou ler alguns versículos aqui e vamos acompanhar. Esther capítulo 2, verso 1. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, diga Vasti, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos, os jovens do rei que lhe serviam: busque-se para o rei moças virgens, formosas à vista. E pondo o rei comissários em todas as províncias e estados do rei, seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. No 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de quê? Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Diga comigo, Mardoqueu. Mardoqueu, grava esse nome. Filho de Jair, não Jair Bolsonaro. Filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este, no 7, este criara Radassa, diga comigo Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosura à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomaram por sua filha. No 8. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa a seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os alimentos, como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças e ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do palácio da casa, diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada um segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim lhe cumpriram os dias das purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, pois, estava a moça ao rei, tudo quanto ele desejava se dava, para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e se fosse chamado por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filho de Abiail,
tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, como nenhum pediu, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos que a viam. Amém? Graças a Deus. Eu li esses versículos todos para a gente chegar no denominador. Como toda a palavra de Deus, não há um versículo ou um capítulo que deve ser negligenciado. Todas as palavras nós devemos prestar muita atenção. E não é diferente na história de Esther. Do início ao fim nós devemos acompanhar essa história e saber que foi uma história de uma mulher que foi perseverante. Diga comigo, perseverante. E eu coloco como tematização essa pregação o seguinte: Deus, Ele muda história. Diga comigo, Deus, Ele muda história. Ele é capaz de mudar a história. A Bíblia vai mostrar, como fala aí no versículo 7 do capítulo 2 de Esther, que essa mulher, essa jovem, ela sofria muito, irmã Josina. Ela passava por uma luta muito grande no céu. De repente, imagina, você sabe muito bem, você pode compreender muito bem, ou talvez você tenha a bruta experiência que uma criança sem um lar, sem um pai, sem uma mãe, muitas das vezes ela cresce com complexos. Quantos não são os exemplos de muitos que não têm pai, não têm mãe, e às vezes se tornaram abandonados, e muitas vezes desenvolvem complexos, problemas de se relacionar com as pessoas, porque não teve a figura de um pai junto com ela, porque não teve a figura de uma mãe. Mas às vezes foi suprido por um avô, por uma avó, por um tio, como foi com Esther. Eu quero dizer para você que essa mulher, Esther, Radassa, porque Radassa, se você for procurar na historicidade, você vai observar muito bem que Radassa significa murta. Era uma planta. Mas Deus, Ele muda o nome de Esther. Ele muda o nome de Radassa para Esther, porque Esther significa estrela. Diga comigo, estrela. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus, Ele é capaz de pegar, mudar a sua história, a sua trajetória, a sua vida e te colocar como destaque para a glória de Deus. Eu não estou falando isso para mexer com a sua consciência, para mexer com você não, com o seu emocional, porque é bíblico. Deus mostra em sua palavra que Ele coloca muitos como vaso de honra e como vaso de desonra. E eu quero te perguntar nessa noite, meu querido e minha querida, você tem sido vaso de honra ou vaso de desonra? Eu quero te perguntar para você nessa noite, você tem honrado o nome do Senhor ou você tem envergonhado o nome do Senhor? Mas eu creio no nome do Senhor Jesus, Ele começa a te visitar e você será honra para Ele. Diga aleluia. Ela cresce naquele estado. Seu pai e sua mãe morrem. Alguém poderia olhar e falar assim: acabou para Esther, acabou para Radassa, acabou para ela. Porque é isso que as pessoas, é isso que o inimigo ao nosso redor olha. Quando vem uma afronta de Satanás, quando vem uma derrota, quando vem um fracasso, as pessoas olham e falam assim: acabou para ele, acabou para ela. Mas eu digo para você, só acaba se você permitir que acabe. Só acaba, só é o fim se você realmente permitir que acabe, realmente permitir que seja o fim. Assim estava. Chega a certos pontos na nossa história, na nossa trajetória, que são pontos cruciais para decidir se você vai romper, se você vai avançar ou você vai permanecer no mesmo lugar. Talvez eu estou falando com você nessa noite, você está nesse ponto. Você fala: evangelista, eu estou nesse ponto. Eu estou nessa situação, eu estou nessa brecha, eu estou com um fio de largar, eu estou com um fio de um precipício. Aí você decide, ou pede ajuda ou você se lança no precipício. Aí você decide, ou você pede ajuda ou você começa a buscar a Deus, ou você permanece do jeito que está. Mas eu te garanto, se você buscar pelo nome do Senhor, levanta a mão para receber. Ele vai visitar, Ele vai socorrer, Ele vai estender a palavra dEle e você será salvo. É pontos cruciais. Isso acontece com o ateu, acontece com o ímpio. Todos têm esse ponto. Você decide, vai parar? O que acontece com o povo de Israel? É perto do rei Faraó.
E de repente eles chegam e estão diante dele o que? Um mar vermelho. Diante dele está o mar vermelho. Olhava para um lado, não tinha jeito. Olhava para o outro lado, não tinha jeito. Olhava para trás e vinha o inimigo. Olhava para frente e tinha o mar. Você está entendendo que aquele lugar, aquela situação definiria a história do povo de Deus? Essa luta que você está passando vai definir como será a sua continuação. Porque muita gente, irmã Aparecida, simplesmente vê o problema e fala assim: eu não vou buscar mais. Você está entendendo? Não vou buscar mais. Viu o problema? Viu a confusão? Não vou buscar mais. Chega, para mim chega. Deus não está me ouvindo. Eu estou tentando, eu estou insistindo, eu estou orando, eu faço campanha, entra campanha, sai campanha. Eu oro à noite, eu oro de dia, eu oro de tarde, eu oro todas as horas e nada acontece. Você que pensa que nada acontece. Porque quando tem o joelho dobrado, quando tem o coração quebrantado, o Senhor não rejeita a oração. Se você pegar isso no seu espírito, se você entender o que Deus está passando para você, querido e querida, você vai ter o decreto final da sua vida. Tudo depende de uma atitude. E a Bíblia mostra que se levanta um para ajudar. Por isso que eu falo que se confiamos em Deus, Deus sempre levanta alguém. Pode sair de São Paulo, pode sair de Curitiba, pode sair do Rio de Janeiro, mas Deus vai enviar alguém. Deus vai enviar alguém. Nem para que seja para trazer uma palavra, nem que seja para te dar um chacoalhão e falar: desperta, homem, desperta, mulher. Deus envia. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida hoje. Eu quero ser boca de Deus para a sua casa hoje. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se você ouvir a voz de Deus hoje, não endurece o coração. Porque muitas pessoas fracassam, mas endurecem o coração. Endurece o coração. Endurece. Porque você fala assim: não, isso não é para mim. Isso não é para mim, isso não é para minha história. Se Radassa, se Estela viesse ver aquele problema e desistisse, não ia ter solução para a vida dela. E você vai, se você for acompanhar, os historiadores vão dizer que acontece o seguinte: Mardoqueu começa a tomar posição, começa a educar. Os historiadores dizem que Radassa, que Esther, era ensinada por Mardoqueu sobre a Torá, sobre a palavra de Deus. Mardoqueu ensinava para ela, estou conjecturando: olha, é assim, assim, assim. Para você andar na direção de Deus, é assim, 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 obedeça a palavra de Deus. Ele foi mostrando para ela, ele foi revelando para ela qual o caminho certo que você deve andar. Por isso que eu falo para você, pai, mãe, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Pregue a palavra para ele, sim. Mostre o direcionamento para ele, sim. Porque pelo menos a sua parte você fez. Eu estava meditando nessa palavra e Deus me mostrava claramente que é o seguinte: a educação depende dos pais, sim. Os pais mostram o caminho, os pais mostram o direcionamento. Mas seu filho vai se desviar, aí o problema é dele. O problema é dele. Ele escolheu, ele sabe a verdade. Ah, mas não tem base para isso. Para Lucas 15, filho pródigo, saiu da casa do pai, chega para o pai e fala assim: pai, caçula, chega assim, ó, tinha direito a nada. Quem tem o direito, por direito, era o mais velho que tinha que pedir herança, mas o caçula foi mais apressado e fala assim: ei, pai, fala o seguinte, quero ir embora, não quero ficar aqui mais não, para mim deu, e dá a parte da herança que me cabe, quero ir embora, quero ir para o mundo, porque muitos têm a compreensão assim, ó, ficar aí é derrota, ficar aos cuidados do pai, da mãe é derrota. Obedecer pai e mãe é derrota. Muitos pensam assim. Mas espera, o castigo vem. Ele fala assim: não eu quero curtir a vida. E o pai o que ele faz? O pai, ele bateu na mesa e falou assim: ó, fala o seguinte, você não vai? Não. A Bíblia fala que o pai dá herança para ele. E ele se foi. O pai deu herança. Aí ele fala assim: que insensível. Qualquer um falar assim:
pai insensível, não cuida da família, não se preocupa com a família. Não, se preocupa sim. Mas ele mostrou, ó, o caminho certo é aqui, o caminho certo é aqui. Se o filho não quer seguir, azar do filho. Se o filho não quer seguir, azar do filho. Porque por bem ou por mal ele vai aprender. Ele vai aprender. Porque vem, as consequências vêm. E a Bíblia mostra em Êxodo 20 que honra pai e mãe. Não quer honrar pai e mãe? Bênção você não vai ter. É a Bíblia. É a Bíblia. Não estou inventando. Porque quando você honra seu pai e a sua mãe, você obedece, você ouve, você é abençoado. Com certeza muitos aqui têm histórias de talvez amigos que você tinha que não obedeceu pai e mãe, que maltratou pai e mãe, e hoje come pouco de água na sua. É o que acontece. Por quê? Porque não ouviu o pai, não ouviu a mãe. Mas isso aqui não é hora de educação familiar aqui. Mas eu quero dizer uma coisa. Ele ensinava, Mardoqueu ensinava o caminho certo para casar. Eu vou te ensinar o caminho certo. Vai aqui que vai dar certo. E não foi um ensinamento de 1 de 2 dias, não. Foi consecutivo. Foi sucessivo. Foi aos poucos. Por isso insista, persista. Vai plantando a semente, querido. Quando a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, querido, insista. Insista. Plante a semente. Anuncia. Porque hoje pode ser uma semente pequena, hoje pode ser uma oração pequena, hoje pode ser uma mensagem pequena que você fala para aquela pessoa, mas isso vai se tornando grande porque aquela pessoa vai lembrar daquilo que você falou. É tempo de a gente investir em pessoas. Investir. O que nós temos investido no nosso tempo? Você sabia que você tem a sua carga horária durante o dia. E com certeza você passa mais tempo em alguma coisa. Quando você passa muito tempo em certa coisa, significa que aquilo ali é prioridade para você. Não estou falando de trabalho, porque o trabalho é uma necessidade. Mas tem coisas além do trabalho. Tem coisas que você passa mais tempo com aquela coisa. Isso demonstra que aquilo ali é extremamente importante para você. É uma verdade. E eu lhe pergunto, quantas horas você passou em oração hoje? Quantas horas você passou falando com Deus hoje? Não falo dobrar também os joelhos, mas eu falo no pensamento. Você fez isso hoje? Você orou hoje? Quantos aqui passaram pelo menos 10 minutos com a Bíblia hoje? Eu não estou falando aqui porque aqui é fácil, entre aspas. Mas quantos não pegaram a Bíblia hoje e manusearam esse livro? Aonde está a nossa prioridade? Aonde? É nas pequenas coisas que a gente mostra que a gente prioriza. E o que você tem priorizado? Às vezes nós temos perdido tempo com coisas sem necessidade, por exemplo. Coisas que não vão somar. E o tempo vai passando. Eu falava com um taxista ontem. Eu estava resolvendo umas coisas lá perto ali da Valoré. Eu falava com ele, o tempo, ele não volta atrás. E ele falava, é verdade. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade para evangelizar. O tempo não volta. O tempo a gente tem que aproveitar agora. Devemos ter sabedoria para escolher certas coisas. Porque senão você vai perder tempo com coisas que não vão edificar a sua vida. E quantas vezes a gente tentou segurar coisas que não eram para ser mais seguradas? Você consegue entender a minha linguagem? Eu falo com experiência própria. Eu fiquei mais de meses temendo em um relacionamento que não teria força alguma de acontecer. Fiquei por 3 meses temendo um relacionamento que não tinha como acontecer. O que aconteceu? As duas partes sofreram, as duas partes choraram, as duas partes ficaram completamente destruídas. Mas estava
não vai dar certo. Às vezes Deus está te mostrando com toda exatidão, não vai dar certo. Não vai dar certo, não adianta insistir, não adianta bater na porta, não adianta fazer campanha de não, eu fiz tanta campanha, eu orava de madrugada com a pessoa, vamos orar, eu orava, toda hora. E Deus, Ele enviava uma palavra, às vezes falava, Jesus, eu não estou ouvindo isso, nós somos compatíveis, Jesus. Jesus falava, não é para você, e muito menos você é para aquela pessoa. Deus mostra, Deus envia sinal. Às vezes a gente se faz, me perdoe pela palavra, de tolo. Deus mostra. Às vezes nós estamos temando com coisas, eu quero porque quero, Jesus. Eu quero porque quero. Já viu aquele filme mimado, pirrento? Eu quero. Já viu? Aquela pirraça. Aí o pai e a mãe têm que contar até 10. Aí tem uma hora que a gente tem que pegar, tem que lavar o chinelo. Você chega no limite. Mas de vez em quando Deus, Ele vê que a gente está sendo teimoso, aí Ele fica a vara, a repreensão. Mas por que Ele faz isso para nos machucar? Não, Deus não faz isso para nos machucar. Ele faz porque Ele nos ama e para nos direcionar no caminho certo, ao propósito certo. Porque o que Ele tem para nós é vida e não destruição. O que Ele tem para nós é vida e não destruição. O que Ele tem para mim e para ti não é o fim, mas é vida e vida em abundância. Diga glória a Deus. Tudo depende dessa situação, como que você vai definir a sua fé a partir de agora. Eu falo assim, essa é a minha fé. Quando eu estou passando pelas maiores lutas da minha vida, eu falo assim, é a oportunidade de Deus ser glorificado na minha vida. Eu estou passando por uma luta que não é fácil. Tem gente que sabe o que eu estou passando, mas eu estou feliz, eu estou dando glória a Deus. Alguém pega e fala assim, Felipe, você é louco, evangelista. Como que pode? Você está passando por uma luta que não é fácil. Eu estou passando, mas eu sei que Deus vai fazer milagre. Eu sei que Ele não está me deixando sozinho nessa luta. Ele está me acompanhando nesse deserto e o nome dEle vai ser glorificado. Essa é a minha fé. Essa é a fé que você deve ter. Eu amo as lutas. As pessoas vão me chamar de xarope, mas não sou xarope não. Eu amo as lutas. Porque as lutas é um sinal que está vindo vitória. As lutas é sinal que está vindo vitória. Se fechou uma porta aqui e falou, beleza, fechou, Deus vai abrir outra. Mas se não abrir outra, Ele vai abrir janela, mas não sei, vai abrir. É a minha fé. Porque ninguém vai me parar. Se um dia eu parar, é porque eu decidi parar. Eu fui, mas não foi porque os outros tentam me parar. Porque nenhuma luta é maior que o meu Deus. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Se você for no capítulo 1 de Esther, eu estou falando, dando essa volta toda para você entender que tudo tem propósito. O rei Assuero, ele tinha uma esposa. Ela chamava Vasti. Você lembra que eu pedi para vocês repetirem o nome? Quem lembra? Vasti, isso mesmo. Ele tinha uma esposa. Era linda, era formosa. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que de repente o rei fala assim, eu vou fazer uma festa. Eu vou fazer um banquete. Vou comemorar. E manda chamar todo mundo. Ele mandou chamar todo mundo. Sabe quando você vai fazer aquela festa? Manda chamar todo mundo, a vizinhança, os amigos. Ele falou, vou fazer para comemorar. E ele, inclusive, ele queria a esposa dele do lado. Ele queria a rainha do lado. Mas a Bíblia vai mostrar que Vasti, ela decide fazer uma festa também e fala assim, eu não vou na festa do rei. Aquilo para ele foi uma traição. Aquilo para ele foi uma coisa inconcebível. Você vai entender por que isso. Observe. Tinha alguém no trono. Diga comigo, tinha alguém no trono. Vasti estava no trono. E quando Vasti estava lá no bem bom, rejeitando o rei, rejeitando obedecer o marido, rejeitando obedecer à vontade, né, do rei, está com ele. Do outro lado da história, tinha uma mulher que estava aprendendo como crescer na vida. Aleluia. Na vida é assim, querido.
Tem pessoas que estão crescendo e tem pessoas que estão descendo. Tem pessoas que estão subindo e tem pessoas que estão descendo. Tem pessoas que era para progredir e não está progredindo. Assim era a balança. Enquanto Radassa estava aprendendo a palavra, enquanto Radassa estava aprendendo o caminho certo, a outra estava dando problema lá, estava desonrando o trono. E o que eu quero dizer é isso? Enquanto você está orando lá na sua casa, enquanto você está buscando, Deus está tocando lá, ó. Por mais que você não veja, Deus está tocando, Deus está movendo. Enquanto Paulo e Silas começavam a adorar, Deus movia e começava a enviar um terremoto. Deus envia. Mas o que compete a mim é você orar, buscar, insistir, bater na porta, ousar com a sua fé. Seja ousado, seja ousada. Porque na vida, querido, diga comigo assim, na vida só cresce quem avança. Na vida só cresce quem avança. Na vida só cresce quem dá o primeiro passo. Na vida só cresce quem ouve a voz de Deus. E Deus está falando com você. Deus está lhe direcionando. Deus está batendo a porta. Porque Deus é mundo. Se a pessoa não está honrando o lugar que Deus colocou ela, Ele tira. Não valorizou, playboy? Está para fora, porque Deus tira. É que nem eu tenho um ministério, eu tenho uma vocação, eu tenho uma responsabilidade. Se eu não valorizar isso aqui, Deus ele pega e fala assim, Felipe, você acha que por fato de você ser evangelista, você tem alguma coisa comigo, você é melhor ou maior que alguém? Eu te corto. Não quer valorizar? Não quer honrar? Não quer ser fiel? Não tem problema, eu estou te cortando e vou colocar outro. Não valoriza a sua família, não valoriza os que estão do seu lado, beleza, eu vou cortar. Não valoriza onde você está dando fruta, onde Deus te coloquei, beleza, eu vou tirar. Ele tira. Por isso, antes de perder, valoriza. Por isso, antes de ver tudo indo embora, antes de ver tudo se dissipando, valoriza. Porque não volta atrás. Tem coisa que não volta atrás. Por isso Deus está lhe revelando, abra os olhos, querido, abra os ouvidos, pois Ele vai lhe revelar e direcionar o caminho certo. Deus não esquece de falar para Ele. Não esquece. Não tem uma palavra. Não tem uma palavra. Se fizerem injustiça contra você, Deus viu. Se fizerem injustiça contra a minha vida, Deus viu. Por isso que eu não me preocupo. Não me preocupo quando começam a me perseguir, quando começam a falar mal de mim. Deixa falar mal de mim. Porque eu tenho um Deus que me ouve. Eu tenho um Deus que está diante de mim. Eu tenho um Deus que é glorificado na minha vida. E não teve uma batalha que eu estive com Ele que eu perdi. Eu não perdi uma batalha. Ah, mas aquela lá que não deu certo, aquela situação que não resolveu. Foi livramento. Foi livramento. Para ambas as partes. Porque tem coisa que não vai ajudar. Livramento para ambas as partes. Se não soma, querido, sai. Se não vai somar na tua vida, sai. Por quê? Porque não compete, não é bom você perder tempo com coisas que vão te atrasar para aquilo que está lá na frente. Eu sei que Deus tem preparado coisas para a nossa vida. Eu sei que o Senhor prepara grandes coisas. Se eu fico perdendo tempo com coisas que não vão acrescentar, eu não vou ir adiante. Nós estamos perdendo muito tempo, querido, querida. Perdendo tempo com coisas sem necessidade. Desperta, querido. Desperta. Avança para o alvo. Avança para aquilo que Deus quer para a tua vida. Radassa se posicionou. Esther se posicionou. Quantos aqui vão se posicionar aqui nessa noite? Levanta a mão. Levanta a mão. Pela glória que você dá. É para lembrar que Deus derrama na sua casa. Posicione-se. Não quer, Maxi? Tu está indo embora. Vou levantar Esther. E é interessante, eu vou terminar aqui agora para não ficar muito extensivo. É interessante que a Bíblia mostra. A Bíblia é clara. Nos próximos versículos aqui, ó, no versículo 10, vai mostrar que Mardoqueu deu uma estratégia para ela. Diga estratégia. Diga estratégia.
Por esses dias Deus vai lhe dar estratégia. Como chegar e falar com aquela pessoa, como chegar naquela empresa, como chegar e trabalhar na sua vida espiritual. Deus vai lhe dar estratégia, Deus vai lhe dar direcionamento. A Bíblia vai mostrar que não porque eu falar para ela, Esther, tu está indo, e o seu propósito é grande, mulher. O seu propósito é grande, sobrinha. Então eu quero dizer uma coisa para você, não fala que você é judia. Ah, mas por que ela está escondendo a fé dela? Ela é covarde? Não, é estratégia. Porque se o rei soubesse que ela era judia, ele não ia casar com ela. Havia um grande conflito naquela época e ia aumentar mais ainda. Mas ela obedeceu a cada palavra. Deus, a cada palavra, Ele vai te responder. Esse é o caminho, filho. Esse é o caminho, filho. É aqui, ó. Ah, Jesus, mas é para cá. Não, tio, é aqui, ó. É aqui. A Bíblia fala para você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Avança. Avança. Se você ouvir, se quiserdes me ouvir, escolhereis o melhor dessa terra. Se quiserdes. Está na sua mão. Estende as mãos assim. Estende as mãos. Você que também está em casa, estende as mãos. Está na sua mão, ó. Está na palma da sua mão. Decida tomar a melhor decisão. Até que chegou o tempo que a gente vai ver nas próximas sextas-feiras que ela tomou uma posição. Posso falar? Posso falar? Fala, posso falar? Este lugar que Deus te colocou, que Deus te plantou, seja em família, seja em trabalho, seja em ministério, esse lugar que Deus te plantou, por mais que você não entenda hoje porque você está aí, acredita que Deus vai lhe usar neste lugar. Não há um lugar que nós estamos que não venha a ser com propósito. Ah, mas eu não vou ficar lá, evangelista. Deus vai te ensinar. Tem lugar que Deus te coloca para ser escola. Vai aprender. Vai aprender. Você vai na escola para quê? Para brincar? Não. Tem hora de brincar na escola, né? É bom brincar. Mas você não vai na escola para brincar. Você vai na escola para aprender. Você vive não por viver, mas você vive para aprender. Você vive para crescer. Então entenda que esse lugar que Deus te colocou, esse lugar que você está, por mais que você fale, eu não quero estar aqui, aguarde e deixa Deus te ensinar. Deus está te ensinando a ser forte. Deus está me ensinando a ser forte. Só que Ele só ensina você a ser forte quando Ele te envia as batalhas. Porque quando as batalhas vêm, não duvide que Deus está bem do ladinho ali. O barco balança para um lado e para o outro, não balança? A tempestade balança para um lado e para o outro. Vai para um lado e para o outro, não vai? Mas quem estava lá na popa do barco com os discípulos era Jesus. Quem estava com os discípulos no barco era Jesus. Mas Jesus não está falando nada, mas Ele está lá. Se você despertar Ele vai levantar, vai acalmar a tempestade. Mas eu me pergunto nessa noite, você é Vasti ou você é Radassa? Você é Vasti ou você é Esther? Você é Vasti, você é uma qualquer ou você é alguém que tem promessa?